E aí, torcedor? Como vai você? Tudo bem? Como começou essa segunda? Top? Eu acho que não. Torcedor, eu não quis fazer o vídeo ontem porque eu tava muito puto e eu sabia que eu estava errado. E aí eu não ia conseguir fazer uma análise mais correta, na minha opinião. Eu ia fazer uma análise muito de cabeça quente, sem pensar no todo. Então hoje, depois de resfriar a cabeça, vamos lá. Jogo horrível, mas aceitável devido a algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: nenhum time, além do Gran Palmeiras, né? Nenhum time que está na Libertadores é tava com cabeça para jogar, né? Às vezes também o Palmeiras, eu não sei se o Flamengo também, mas eu sei que o Palmeiras jogou no sábado, então, né? Não sei. É outros 500. Mas, eu acho que isso não muda também, porque eles vão jogar um dia antes de nós. Mas assim, o que eu acho? Eu acho que o Flamengo tava com a cabeça na Libertadores. Acho que o São Paulo, mais do que todo mundo, estava com a cabeça na Libertadores. Eu acho. Até a LDU tomou 4-2. Tá com cabeça na Libertadores. Eles ganharam de 2-0 e estão com cabeça na Libertadores. Então, assim, eu acho que todos os times que estão em outra competição, nessa altura do campeonato, estão com a cabeça nesses outros campeonatos. Principalmente se esse time está legal na tabela. Legal, quando eu digo não, o Palmeiras está lutando, o Flamengo está lutando pelo título, mas o resto tá ali lutando por Libertadores ou tá tranquilo porque não vai cair, não vai ter não vai ser prejudicado absurdamente. O Palmeiras é o único time fora da órbita, porém é aquele negócio, vamos ver no próximo jogo, né? Porque eles vão jogar com o River. Então, vamos ver o que vai rolar, né? Enquanto isso, Flamengo e São Paulo, Flamengo jogou contra o Vasco, empatou 1-1. Todo mundo achou que o Flamengo poderia ganhar, né? A mídia, claro, a mídia flamenguista. Mas o São Paulo foi o time que jogou desde o seu goleiro até o seu atacante com reservas. E fora de casa, contra um time que está lutando para sair lá de baixo. Que está com seríssimos problemas porque aposta seu dinheiro num jogador que não entrega mais. Não é questão de você gostar ou não gostar de Neymar. É questão de você ter ciência de que o Neymar não é mais o jogador que foi. Não adianta as pessoas quererem esse cara jogando porque ele não vai mais entregar o que ele entregou. Então, dito isso, eu acredito que o Santos, sem o Neymar, ele joga mais leve. Não necessariamente joga melhor, mas joga mais leve. Joga sem aquela imposição psicológica é, indireta de os jogadores olharem pro Neymar e ter essa obrigação de tocar pro Neymar. Sem o Neymar em campo, eles jogam bola. Com o Neymar em campo, alguns jogadores olham pro Neymar e falam: putz, se eu não tocar pro Neymar, a torcida vai me pegar. Se eu tocar pro Neymar, se eu não tocar pro Neymar, putz, o Neymar vai me. Então, tipo, tem uma série de coisas no subconsciente dos jogadores ali que fazem com que o time com o Neymar, na minha visão, seja um time pior. Hoje, se o Neymar jogasse futebol do jeito que jogou, seria melhor, mas hoje é pior. Então, hoje nós jogamos contra um time que estava sem Neymar, estava mais leve.
Jogamos com um time que estava jogando em casa com a sua torcida, jogamos num dia de chuva, ou seja, já não é a melhor coisa, e jogamos com os reservas. O time reserva do São Paulo, do jeito que foi ontem, não tem afinidade, né? Não tem aquela coisa, tipo, os caras se entendem. Quantos toques que os caras erraram ontem? Mas daí você vai criticar, você vai falar, pô, esses caras... Não, porque eles não entendem eles mesmos ali. Uma coisa, gente, é você pegar um time titular, tirar 4, 5 desses jogadores e colocar 4, 5 reservas. Você vai ver que o time vai continuar jogando alguma coisa correta, né? Eu não tô achando a palavra certa para isso, mas de um jeito mais correto, de um jeito onde eles se entendem melhor. Por quê? Porque o time reserva, eles olham e eles veem o que os caras fazem. Então, quando você entra no lugar de alguém, você vai tentar continuar a fazer aquela função. Agora, quando você troca todos os jogadores, você já não sabe mais. Você vai ter que tentar jogar igual aqueles que não estão. E não é jogar com aqueles que estavam e tentar somar. Você está mudando. Então, ontem a gente teve a grata surpresa de ver o Yang defendendo bolas muito difíceis. Aquele gol que os caras fizeram, ele estava muito em cima. Não tinha muito o que fazer. Não foi culpa dele. Na minha visão, não foi culpa dele. Então, o Yang... eu, sinceramente, eu vi muita gente gostando do Negruti de zagueiro. Eu, particularmente, não gostei. Eu acredito que ele talvez tenha ali não dado tanta segurança para, por exemplo, o Mailton, que é o novo lateral, ter mais tranquilidade. Eu acho que ontem não foi um bom jogo. Então é muito difícil você analisar peça por peça quando o grupo não foi bem, né? Novamente, o São Paulo começou a querer jogar alguma coisa no segundo tempo, depois do gol. E com as substituições, mas mesmo com as substituições, não dava tempo de reagir e eu não via nem tanta vontade dos jogadores. Eles estavam nitidamente, gente, com a cabeça na Libertadores. Principalmente os que entraram. Luciano, Marco Antônio, todos esses caras que sabem que eles vão jogar o jogo da Libertadores, eles estavam assim, cara, tá chovendo, é um clássico, os caras estão com fome porque eles não querem cair pra segunda divisão de novo. Então, se esses caras vierem chegar um pouco mais forte e eu me ferrar, eu vou estar fora do jogo da Libertadores. Então, a cabeça dos caras não estavam nitidamente no jogo de ontem. Então, eu chegar ontem e fazer um pós-jogo e xingar os caras falando, pô, esses caras sem vontade, esses caras não sei o quê. Cara, era muita coisa na cabeça deles. O São Paulo está zicado. Os caras estão se machucando em treino, os caras estão se machucando em aquecimento. Então, não é pra dar brecha pra mais azar. Se a merda já tá no azar, você vai dar brecha pra coisa mais ainda. Então, eu acredito que o Crespo, quando eu vi a escalação, se nós não estivéssemos na Libertadores, ou estivéssemos, sei lá, na fase de grupo da Libertadores, e o Crespo tivesse jogado com aquela escalação, eu ia xingar pra caralho. Não é pouco, não. Eu ia falar, cara, que esse cara tá viajando, fazendo isso num clássico? Só que nós estamos nas quartas de final de uma Libertadores contra um time que a gente viu que a gente pode ganhar, que a gente não ganhou por muitos erros. Então é assim, uma coisa que eu falo
para fazer uma homenagem ao grande morcego, Homem Morcego, que foi o fim de semana dele nesse ou no passado, né? Teve o Batman Day, Batman Weekend. Tem uma frase no filme do Nolan que é que o pai do Bruce fala assim: Bruce, por que nós caímos? É para nos levantarmos para mais fortes. E eu digo isso. Por que o São Paulo perdeu? Por que o São Paulo caiu no primeiro jogo? Pra gente voltar mais forte. Pra gente tentar aprender com os erros do primeiro jogo. Porque seria horrível nós fazermos um jogo tranquilo lá, na altitude, trazer o 0-0 e aqui no Morumbi a gente errar o que a gente errou lá. A gente errar o segundo jogo. E aí a gente perde em casa. Seria muito pior. Seria muito pior. A gente ia ser eliminado em casa, cheio de erro, com a torcida e etc, etc. Nossa, vai começar o Toró de novo. Então, o que eu falo pra vocês é: nós erramos na hora certa. Porque agora a gente vai ter que acertar tudo em casa com a nossa torcida e a gente tem futebol pra isso se quiser. Então, os jogadores têm que entrar com tranquilidade, preparados, focados, com vontade. É isso, é isso. Galera, se o... Eu acho que aqui não vai ter problema, tá? Porque eu corto, eu edito, talvez se acontecer o vídeo pode chegar mais tarde por causa disso, mas a chuva tá caindo forte, cara. Começou forte de novo. Então, a única coisa que eu falo é foco. E é isso. Não vamos pensar no jogo contra o Santos, porque esse jogo contra o Santos foi completamente atípico. Eles jogaram com vontade, nós jogamos sem a cabeça no jogo. Eles jogaram pela sobrevivência, nós jogamos pra absolutamente nada, porque a gente não tá lutando pra campeonato nenhum. E os caras na nossa frente estão muito à frente no Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. Se o São Paulo passar, tem muita gente que tá falando, nossa, se o São Paulo passar, vocês estão falando que... Muita gente tá falando que o São Paulo pode ser campeão. E realmente existe uma diferença entre São Paulo, Palmeiras e Flamengo se os três avançarem na Libertadores. Que é o quê? Eles podem querer ganhar a Libertadores, mas eles não querem perder o Brasileirão. Então, assim como o São Paulo ontem foi pro jogo do Santos, pensando na Libertadores, nos próximos estágios da Libertadores, eles também vão estar pensando no Brasileirão. Eles também, porque eles querem o Brasileirão, eles podem ter o Brasileirão. Nós não. Então o São Paulo nas próximas fases, se passar, vai jogar com a vida de que esses caras não vão. Essa é a chance do São Paulo. Não é que o São Paulo vai ser melhor, vai ser... Não, é porque o São Paulo vai jogar pelo campeonato que ele pode ganhar. Já o Palmeiras e o Flamengo podem ganhar os dois. Então eles estão com a cabeça nos dois. O São Paulo não está com a cabeça nos dois. Se passar. Isso é um erro. Isso é um erro. E nós falamos disso há muito tempo atrás. Né? Então é isso. Eu acho que agora nós temos que ter a cabeça fria. Nós temos que pensar só nesse jogo. Realmente os torcedores que forem ao Morumbi não vão criticar. Mesmo que o São Paulo acabe o primeiro tempo com 0-0, não critiquem, não fiquem ansiosos. Apoiem até o final. Apoiem até o final. E saibam que esse jogo, se eu não me engano, não será um dia tranquilinho, tá, gente? Na quinta-feira vai ser mínima de 17, aí, ó. Não dá pra ver, né? Agora deu, ó. Quinta-feira, mínima de 17, mínima de 12, máxima de 17.
chuva. Então, torcedores, vocês vão passar por frio, vocês vão passar por chuva, vocês vão passar por um pesadelo nesse jogo. E os únicos que podem transformar esse pesadelo em sonho é vocês. É vocês e é vocês. Porque eu acredito que se os jogadores olharem pro Morumbi um dia de merda, com chuva, um dia cagado, e eles olharem o Morumbi lotado, com os torcedores apoiando, mesmo nesse dia de merda, o São Paulo tem chance de ganhar. Porque se o torcedor, se o jogador não achar forças vendo essa cena, se esse jogador não achar forças, aí, meu amigo, é porque o time realmente não merece. Então é isso. Vamos pra frente, sem muito sofrimento. Perdemos esse jogo? Perdemos. Jogamos horrivelmente? Jogamos. Mas pelo menos a gente viu que o Mailton é um bom jogador. Pelo menos eu acho ele melhor do que o Igor Vinícius. Eu acho que o Yang deu uma ótima apresentação, que ele nunca deveria ter sido reserva do Jandrei. Nunca deveria ter sido abaixo do Jandrei. Nós vimos que o Tolói precisa mais de ritmo de jogo, porque ele pode ser um excelente zagueiro. Ele pode entender perfeitamente os três zagueiros, né? Porém, ele não tem a velocidade e o ritmo de jogo que o Brasil oferece. Então, ontem eu vi que o Crespo ele tentou ver um Tolói na posição do Arboleda. Eu acho que é bem possível que ele tente colocar Ferrarese, Alan Franco e Tolói, se ele não botar o Arboleda. Eu tô começando a achar que ele, em vez de botar o Tolói na direita, ele vai começar a colocar o Tolói no meio. Vamos ver se isso vai ser real. Eu acho que é a melhor opção. Botar o Tolói daquele zagueiro que vai pegar a sobra. Se o Alan Franco vacilar, se o Arboleda vacilar, ele vai ficar ali para pegar a sobra. Porque ele não tem a velocidade de correr atrás de alguém. Então eu acho que ele teve alguns vislumbres aí que ele pode usar na quinta-feira e posteriormente. E é isso, gente. Positividade de Hernan Crespo. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Desculpa aí o atraso, mas ontem eu ia fazer uma análise completamente diferente da de hoje. Eu ia xingar pra cacete, porque eu fiquei puto, claro. E é isso, tamo junto. E até quinta-feira eu espero que vocês tenham uma felicidade estrondosa na quinta-feira, assim como eu espero que eu terei, beleza? Tamo junto e até a próxima.